Meu nome é Heloísa Santos, tenho 25 anos e preciso compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha vida e minha visão sobre o que está acontecendo no mundo. Durante anos carreguei uma dor profunda dentro do meu peito, a dor de não me aceitar, de me sentir invisível, de acreditar que não tinha valor. Pesava 120 quilos e cada olhar na rua parecia uma punhalada na minha autoestima. Evitava espelhos, usava roupas largas para me esconder e vivia numa prisão emocional que eu mesma construí. Trabalho como auxiliar administrativa numa empresa pequena aqui em Santos, São Paulo, e minha rotina era sempre a mesma: casa, trabalho, casa. Não tinha amigos próximos, não namorava, não participava de atividades sociais. Minha única companhia eram os programas de TV e a comida, que se tornou meu refúgio e ao mesmo tempo minha prisão. Cada refeição era uma mistura de prazer momentâneo e culpa eterna. Naquele dia, 15 de outubro de 2024, eu havia decidido me dar um presente. Era meu aniversário de 25 anos, e como sempre, estava sozinha. Não houve festa, não houve parabéns calorosos de amigos, apenas eu e a solidão que me acompanhava todos os dias. Decidi ir até a hamburgueria Ed's, um lugar que eu frequentava quando queria me recompensar pelos dias difíceis. Entrei no estabelecimento e imediatamente senti os olhares. Não eram olhares de curiosidade comum. Eram aqueles olhares que me faziam encolher por dentro. Uma mesa com jovens da minha idade começou a sussurrar e dar risadinhas. Eu conhecia bem esse som. Era o som da minha humilhação diária. Mas naquele dia, por algum motivo, decidi ficar. Talvez fosse porque era meu aniversário. Talvez fosse porque estava cansada de fugir. Pedi meu hambúrguer favorito, um X-tudo com batata frita e refrigerante. Enquanto esperava, tentava me concentrar no celular, fingindo estar ocupada, mas os sussurros e risadas continuavam. Ouvi claramente uma garota dizer: "Nossa, olha o tamanho dela. Como alguém chega nesse ponto?" Outro respondeu: "Deve comer o dia inteiro, que nojo." Cada palavra era como um soco no estômago. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas me forcei a não chorar. Não ali, não na frente deles. Quando meu pedido chegou, minhas mãos tremiam. Peguei o hambúrguer e dei a primeira mordida, mas as lágrimas que eu tentava segurar começaram a descer pelo meu rosto. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Um homem na mesa ao lado se levantou, apontou para mim e disse em voz alta: "Gente, olhem só, é um espetáculo da natureza." Toda a hamburgueria se virou para me olhar. Risadas ecoaram por todo o ambiente. Algumas pessoas tiraram fotos. Eu estava sendo humilhada publicamente e não conseguia reagir. A vergonha que senti naquele momento foi tão intensa que meu corpo inteiro começou a tremer. Tentei engolir o pedaço de hambúrguer que estava na minha boca, mas era como se minha garganta tivesse se fechado completamente. Não conseguia mastigar, não conseguia engolir, não conseguia nem mesmo respirar direito. O pedaço de carne ficou preso na minha garganta e comecei a me engasgar desesperadamente. As risadas pararam. O ambiente ficou tenso. Tentei tossir, tentei beber água, mas nada funcionava. Minha visão começou a ficar turva. Sentia como se estivesse me afogando em terra firme. As pessoas ao meu redor entraram em pânico. Alguns tentaram me ajudar, mas eu já estava perdendo a consciência. A última coisa que lembro foi de cair da cadeira e bater a cabeça no chão frio da hamburgueria. Se você está assistindo este vídeo e já passou por situações de humilhação ou luta contra a baixa autoestima, deixe um like agora mesmo. Esta história pode mudar sua perspectiva sobre o propósito que Deus tem para sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. O que aconteceu depois foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Não havia escuridão, como eu esperava. Em vez disso, me encontrei num lugar de luz indescritível. Não era apenas brilhante, era viva, pulsante, cheia de amor. Senti imediatamente que não estava mais no meu corpo pesado e dolorido. Era como se tivesse sido libertada de uma prisão que carregava há anos. Diante de mim estava Jesus. Não preciso descrever como ele era, porque vocês já sabem. Ele era exatamente como sempre imaginei, mas infinitamente mais real e amoroso do que qualquer imagem poderia expressar. Seus olhos não me julgavam pelo meu peso, pela minha aparência ou pelas minhas falhas. Eles me viam como eu realmente era por dentro. Uma filha amada que havia se perdido na dor e na rejeição. "Heloísa", ele disse, e sua voz era como música celestial. "Minha preciosa filha, você não está aqui por acaso." Comecei a chorar, mas eram lágrimas de alívio, não de dor. "Senhor", consegui sussurrar, "eu sinto muito por não ter cuidado do corpo que o Senhor me deu. Sinto muito por ter desistido de mim mesma." Jesus se aproximou e colocou suas mãos no meu rosto. "Filha",
Eu não te trouxe aqui para te condenar. Te trouxe aqui porque tenho algo muito importante para te mostrar. Sua dor, sua luta, sua jornada, tudo isso faz parte de um plano maior. Você vai voltar e vai testemunhar não apenas sobre mim, mas sobre o que está por vir neste mundo. Ele me levou para um lugar alto, como uma montanha, de onde podíamos ver toda a terra. O que vou te mostrar é pesado, mas necessário. O mundo está caminhando rapidamente para os últimos dias, e meu povo precisa estar preparado. Você vai ser uma das minhas testemunhas. Jesus apontou para o leste e disse: Olhe, vi uma figura sombria, e embora não pudesse ver seu rosto claramente, percebi que Jesus mostrava 9 dedos. Guerra e miséria, ele disse solenemente. Este trará destruição como o mundo nunca viu. Ele se levantará prometendo paz, mas seus dedos contam os conflitos que iniciará. Depois ele apontou para o norte. Vi um homem pequeno em estatura, mas grande em arrogância, segurando algo que parecia uma mamadeira, fazendo birra como uma criança mimada. Ao seu lado havia um botão vermelho que pulsava ameaçadoramente. Este, disse Jesus, tem o poder de destruir nações, mas age como uma criança que não conseguiu o que queria. Sua imaturidade colocará milhões em risco. Comente abaixo. Jesus está voltando. Se você sente que Deus está preparando seu coração para os tempos difíceis que estão por vir, sua participação me ajuda a saber que esta mensagem está alcançando as pessoas certas. Quando Jesus apontou para o oeste, vi algo que me deixou ainda mais perturbada. Um homem usando uma peruca, sentado num trono dourado, com um espelho na mão, admirando a si mesmo. Ele parecia se ver como um deus, e ao seu redor havia pessoas se curvando e o adorando. Este se acha o salvador do mundo, Jesus explicou, mas na verdade é um dos instrumentos do engano. Ele seduzirá multidões com promessas de prosperidade e poder. Mas foi quando Jesus apontou para o sul que meu coração se partiu completamente. Vi uma cena de guerra, mas não era uma guerra comum. Era uma guerra espiritual manifestada fisicamente. Homens que um dia conheceram a verdade, que um dia aceitaram o sacrifício do Cordeiro, estavam agora lutando contra tudo que um dia professaram acreditar. Estes, disse Jesus com profunda tristeza, rejeitaram o Cordeiro e agora retornam para brigar com seu próprio sangue. Irmãos contra irmãos, filhos contra pais, todos por causa do engano que escolheram abraçar. Senhor, perguntei, quem é o anticristo? Como seu povo poderá reconhecê-lo? Jesus olhou para mim com seriedade. Filha, o anticristo não virá da forma que muitos esperam. Ele não será obviamente maligno no início. Será carismático, inteligente, oferecerá soluções para os problemas do mundo. Muitos, até mesmo do meu povo, serão enganados porque estarão olhando para os lugares errados. Ele me mostrou então uma visão que me deixou sem palavras. Vi líderes mundiais, pessoas que reconheci da televisão e das notícias, mas havia algo diferente neles. Era como se estivessem sendo controlados por cordas invisíveis, como marionetes. O anticristo não governará sozinho, Jesus explicou. Ele terá uma rede, um sistema. Alguns desses líderes que você vê são peças no tabuleiro, outros são apenas distrações. Mas, Senhor, como saberemos? Insisti. Pelos frutos, ele respondeu. Aquele que trouxer paz através da força, que unir o mundo através do medo, que prometer segurança em troca da liberdade, este será o sinal. Ele fará com que todos recebam uma marca, e sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Jesus me mostrou então algo que me encheu de esperança no meio de tanta revelação pesada. Vi pessoas como eu, pessoas que haviam sido rejeitadas, humilhadas, consideradas insignificantes pelo mundo, sendo usadas poderosamente por Deus nos últimos dias. Heloísa, ele disse, eu escolho os desprezados do mundo para confundir os sábios. Sua dor, sua luta com a autoaceitação, tudo isso te preparou para este momento. Ele me tocou no coração e senti uma transformação acontecendo dentro de mim. Não era apenas física, era espiritual. Quando você voltar, Jesus disse, não será mais a mesma pessoa. Você entenderá seu valor através dos meus olhos, não dos olhos do mundo, e essa transformação será parte do seu testemunho. Mas, Senhor, quem vai acreditar em mim? Sou apenas uma mulher com problemas de peso, sem importância, sem influência. Jesus sorriu. Filha, foi exatamente por isso que te escolhi. O mundo despreza o que eu valorizo. Eles vão ver a mudança em você e saberão que só pode vir de mim. Então ele me mostrou meu futuro. Não todo, mas o suficiente para me dar esperança. Vi a mim mesma falando para multidões.
Não porque havia me tornado famosa ou importante aos olhos do mundo, mas porque carregava uma mensagem que as pessoas precisavam ouvir. Vi vidas sendo transformadas através do meu testemunho, pessoas encontrando esperança na mesma dor que eu havia experimentado. Inscreva-se neste canal agora mesmo se você quer continuar acompanhando revelações que Deus está dando para preparar seu povo para os últimos tempos. Não perca nenhuma mensagem que pode ser crucial para a sua vida espiritual. Heloísa, Jesus disse, quando você voltar, começará uma nova vida. Não será fácil. Haverá tentações para voltar aos velhos padrões. Haverá pessoas que duvidarão do seu testemunho. Haverá momentos em que você mesma questionará se tudo isso foi real. Mas lembre-se sempre, eu te escolhi não apesar da sua dor, mas por causa dela. Sua ferida se tornará sua força. Ele me mostrou então como minha experiência na hamburgueria não foi um acidente, mas parte do plano divino. Cada lágrima que você derramou, cada momento de humilhação, cada noite que chorou sozinha, eu estava lá. Eu estava coletando suas lágrimas, preparando você para este momento. O inimigo pensou que estava te destruindo, mas na verdade estava te preparando para ser uma das minhas guerreiras dos últimos tempos. A visão começou a se desvanecer, mas antes de me enviar de volta, Jesus me deu uma última instrução. Conte tudo o que viu, mas saiba que muitos não acreditarão. Alguns dirão que foi falta de oxigênio no cérebro, outros dirão que foi trauma psicológico. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, reconhecerão a verdade. E lembre-se, sua maior vitória não será convencer os céticos, mas transformar os corações daqueles que estão prontos para receber a mensagem. Senti então uma força me puxando de volta, como se estivesse sendo sugada através de um túnel de luz. A última coisa que ouvi foi a voz de Jesus ecoando: "Vai, minha filha, sua nova vida começa agora." Acordei no Hospital Santa Casa de Santos com tubos na minha garganta e máquinas apitando ao meu redor. Os médicos disseram que fiquei 40 minutos sem sinais vitais, clinicamente morta. Eles não conseguiam explicar como voltei à vida sem sequelas neurológicas. Foi um milagre, disse o doutor. Roberto, nunca vi alguém ficar tanto tempo sem oxigenação cerebral e voltar completamente normal. Mas eu sabia que não era normal. Era completamente transformada. A primeira coisa que percebi foi que não sentia mais aquele peso emocional esmagador que carregava há anos. Não era que meu corpo havia mudado fisicamente naqueles 40 minutos, mas minha percepção sobre mim mesma era completamente diferente. Pela primeira vez na vida, quando olhei no espelho do hospital, não vi uma pessoa feia e gorda. Vi uma filha amada de Deus com um propósito extraordinário. Minha mãe, Dona Carmen, estava ao meu lado chorando. Filha, você estava morta. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. De repente, seu coração voltou a bater sozinho. Segurei sua mão e disse: Mãe, preciso contar uma coisa. Jesus me mostrou coisas que vão acontecer no mundo. Ele me enviou de volta com uma missão. Ela me olhou preocupada, pensando que eu estava delirando por causa da falta de oxigênio. Mas quando comecei a contar detalhes específicos sobre coisas que ela nunca havia me contado, sobre orações que fazia por mim em segredo, sobre conversas que teve com Deus pedindo para me ajudar, ela soube que algo sobrenatural havia acontecido. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, comecei a entender a magnitude da transformação que havia ocorrido em mim. Não sentia mais fome compulsiva. A comida, que antes era meu refúgio e minha prisão, agora era apenas combustível para o corpo. Era como se Jesus tivesse curado não apenas minha autoestima, mas também a raiz emocional que me levava a comer descontroladamente. Se você está lutando contra vícios, compulsões ou baixa autoestima, deixe um like neste vídeo. Deus pode transformar sua maior fraqueza na sua maior força, assim como fez comigo. Uma enfermeira chamada Patrícia, que cuidava de mim, notou a mudança. Heloísa, você parece uma pessoa completamente diferente. Seus olhos brilham de um jeito que não brilhavam quando chegou aqui. Aproveitei a oportunidade e comecei a compartilhar minha experiência com ela. Patrícia era cristã, mas estava passando por uma crise de fé por causa de problemas familiares. Quando contei sobre as visões que Jesus me mostrou dos líderes mundiais, ela ficou impressionada. Heloísa, ontem mesmo eu estava orando pedindo a Deus um sinal sobre o que está acontecendo no mundo. As notícias estão tão confusas, tanta guerra, tanta divisão. Acho que Deus usou você para me responder. Foi então que comecei a entender que meu testemunho não era apenas sobre minha transformação pessoal, mas sobre preparar as pessoas para o que está por vir. Jesus havia me mostrado aquelas visões dos líderes mundiais por uma razão específica. Seu povo precisa discernir os tempos em que vivemos. Quando recebi alta do hospital, uma semana depois, já havia perdido 8 quilos sem fazer dieta.
Os médicos ficaram intrigados, mas eu sabia que era parte da transformação sobrenatural. Meu corpo estava se alinhando com o propósito que Deus tinha para minha vida. Voltei para casa, mas não conseguia voltar à rotina antiga. Tudo parecia diferente. Assistir TV me incomodava. Conseguia perceber a manipulação nas notícias, as agendas ocultas, as mentiras disfarçadas de verdade. Era como se Jesus tivesse aberto meus olhos espirituais para enxergar além das aparências. Comecei a frequentar a Igreja Batista do bairro, onde nunca havia ido antes por vergonha da minha aparência. Mas agora me sentia confiante, não por causa da minha aparência física, mas por causa da identidade que Jesus havia restaurado em mim. No primeiro culto que participei, o pastor, Reverendo Marcos, estava pregando sobre os sinais dos tempos. Durante sua pregação, ele mencionou exatamente algumas das coisas que Jesus me havia mostrado na visão. Meu coração disparou. Quando o culto terminou, me aproximei dele e disse: Pastor, preciso conversar com o Senhor sobre algo que Deus me mostrou. Ele me ouviu com atenção e no final disse: Irmã Heloísa, creio que Deus a trouxe para esta igreja neste momento específico. Gostaria que compartilhasse seu testemunho com a congregação. Comente. Deus tem um propósito. Se você acredita que suas lutas e dores fazem parte de um plano maior que Deus tem para a sua vida. No domingo seguinte, subi ao púlpito pela primeira vez na vida. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Quando comecei a falar sobre minha experiência na hamburgueria e sobre como Jesus me transformou, algo poderoso aconteceu no ambiente. Pessoas começaram a chorar, outras levantaram as mãos em adoração. Mas quando comecei a compartilhar as visões sobre os líderes mundiais, o Espírito Santo desceu de forma intensa sobre a congregação. Uma senhora idosa, Dona Francisca, se levantou e disse: Irmãos, há meses tenho tido sonhos perturbadores sobre guerras e conflitos. O testemunho desta jovem confirma o que Deus tem me mostrado. Após o culto, várias pessoas me procuraram. Um jovem chamado Felipe me disse: Irmã Heloísa, trabalho na área de tecnologia e tenho visto coisas que me preocupam. Sistemas de controle sendo desenvolvidos, tecnologias de monitoramento que podem ser usadas para oprimir as pessoas. Seu testemunho me fez entender que isso faz parte de algo maior. Uma professora chamada Ana me contou: Tenho notado mudanças no comportamento dos meus alunos. Eles estão mais agressivos, mais divididos, como se estivessem sendo influenciados por algo invisível. Quando você falou sobre a guerra espiritual se manifestando fisicamente, tudo fez sentido. Percebi que Deus estava usando meu testemunho para despertar pessoas que já estavam sentindo que algo estava errado no mundo, mas não conseguiam identificar o quê. Era como se Jesus estivesse reunindo seus soldados, preparando-os para a batalha final. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Perdi mais 35 quilos de forma natural, sem dietas malucas ou exercícios extremos. Meu corpo estava se alinhando com meu propósito espiritual. Mas mais importante que a transformação física foi a transformação do meu coração e da minha mente. Comecei a estudar as Escrituras de forma mais profunda, especialmente as profecias sobre os últimos tempos. Cada versículo que lia se conectava com as visões que Jesus me havia mostrado. Em Daniel 7, quando fala sobre o pequeno chifre que fará guerra contra os santos, lembrei da visão do homem pequeno com a mamadeira fazendo birra. Em Apocalipse 13, quando fala sobre a besta que fará com que todos recebam uma marca, lembrei do homem com a peruca se achando Deus. Inscreva-se neste canal e ative as notificações se você quer continuar recebendo revelações e ensinamentos que Deus está dando para preparar seu povo para os últimos tempos. Não perca nenhuma mensagem que pode ser crucial para sua jornada espiritual. Deus começou a me dar sonhos e visões adicionais que complementavam o que Jesus me havia mostrado durante minha experiência de quase morte. Em um sonho, vi uma grande rede sendo lançada sobre a terra, conectando todas as nações através da tecnologia. Vi como essa rede seria usada primeiro para facilitar a vida das pessoas, depois para controlá-las. Em outro sonho, vi igrejas se dividindo. Algumas permaneciam fiéis à palavra de Deus, outras se adaptavam aos novos tempos, modificando doutrinas para agradar o mundo. Vi pastores que um dia pregaram a verdade agora pregando mensagens que faziam as pessoas se sentirem bem, mas não as preparavam para o que estava por vir. Comecei a ser convidada para falar em outras igrejas. Cada testemunho era uma confirmação de que Deus estava usando minha história para despertar corações. Em uma igreja pentecostal em São Vicente, uma profetisa chamada Irmã Marta me procurou após o culto e disse: Filha, Deus me mostrou que você é uma das sentinelas que Ele está levantando para os últimos tempos. Sua voz será ouvida por multidões. Mas nem tudo foram flores. Algumas pessoas questionavam meu testemunho.
Como sabemos que isso não foi apenas um delírio causado pela falta de oxigênio? Perguntou um diácono cético. Minha resposta sempre era a mesma. Pelos frutos. Vejam a transformação na minha vida. Vejam como as profecias que compartilho se alinham com a palavra de Deus. Vejam como Deus tem confirmado essas palavras através de outros servos. E realmente, as confirmações continuavam vindo. Um missionário que havia voltado recentemente da África me procurou depois de ouvir meu testemunho online. Irmã Heloísa, ele disse. No Congo, conheci um pastor que teve visões muito similares às suas. Ele me falou sobre líderes mundiais sendo controlados como marionetes e sobre uma grande guerra espiritual que se manifestará fisicamente. Creio que Deus está falando a mesma coisa para diferentes pessoas ao redor do mundo. Isso me fez perceber que eu não estava sozinha nesta missão. Jesus estava levantando testemunhas em diferentes lugares, pessoas que haviam tido experiências sobrenaturais e estavam sendo usadas para preparar a igreja para os últimos tempos. Minha relação com a comida continuou transformada. Não era mais uma luta diária. Comia quando tinha fome, parava quando estava satisfeita. Era simples assim. Pessoas me perguntavam qual dieta eu estava fazendo, qual segredo eu havia descoberto. Minha resposta sempre surpreendia. Jesus curou minha alma, e quando a alma está curada, o corpo segue. Um nutricionista cristão, Dr. Paulo, ficou fascinado com minha transformação. Heloísa, em 20 anos de profissão, nunca vi alguém mudar sua relação com a comida de forma tão radical sem acompanhamento psicológico ou nutricional. Isso só pode ser sobrenatural. 6 meses após minha experiência, eu havia perdido 50 quilos e ganhado uma nova identidade. Não era mais a Heloísa tímida e insegura que se escondia do mundo. Era uma mulher de Deus com uma mensagem poderosa e uma missão clara. Mas Jesus me havia alertado que haveria oposição. E ela veio. Algumas pessoas começaram a espalhar boatos de que eu estava inventando tudo para ganhar fama. Outros diziam que eu estava sendo enganada por demônios. Houve momentos de dúvida. Momentos em que me perguntei se tudo havia sido real. Foi durante um desses momentos de dúvida que Jesus apareceu para mim novamente. Não foi uma experiência de quase morte desta vez, mas uma visitação real enquanto eu orava em casa. Heloísa, ele disse, lembra-se do que te falei sobre a oposição? O inimigo está tentando te fazer duvidar porque sabe do poder da mensagem que carregas. Não desista. Meu povo precisa estar preparado. Essa confirmação me deu forças para continuar. Percebi que a oposição era, na verdade, uma confirmação de que estava no caminho certo. Se meu testemunho fosse falso ou irrelevante, o inimigo não perderia tempo tentando me desacreditar. Compartilhe este vídeo se você acredita que Deus pode transformar qualquer vida, não importa quão perdida ou sem esperança ela pareça. Sua obediência em espalhar esta mensagem pode ser um instrumento que Deus usará para alcançar alguém que precisa de esperança. 1 ano após minha experiência, minha vida havia se tornado completamente irreconhecível. Não apenas fisicamente. Havia perdido 65 quilos e me tornado uma pessoa saudável. Mas espiritualmente eu era uma guerreira de Deus, equipada com revelações que estavam se cumprindo diante dos meus olhos. Cada noticiário confirmava as visões que Jesus me havia mostrado sobre os líderes mundiais e os eventos dos últimos tempos. Comecei a receber convites para falar em conferências e eventos cristãos por todo o Brasil. Meu testemunho estava alcançando milhares de pessoas através das redes sociais e programas de rádio cristãos. Mas o mais impressionante eram as confirmações sobrenaturais que continuavam acontecendo. Durante uma conferência em Brasília, enquanto eu compartilhava sobre a visão do homem pequeno fazendo birra com o botão nuclear, uma profetisa chamada Irmã Joana se levantou e disse: Irmãos, há 3 meses tive um sonho onde vi exatamente isso que a irmã Heloísa está descrevendo. Vi um líder mundial pequeno em estatura ameaçando usar armas de destruição em massa por causa de birras pessoais. Deus está confirmando através de diferentes vasos a mesma mensagem. A audiência ficou em silêncio. Era impossível negar que Deus estava falando a mesma coisa através de diferentes pessoas. Após aquela conferência, recebi centenas de mensagens de pessoas relatando sonhos e visões similares. Um pastor do Amazonas me escreveu: Irmã Heloísa, minha esposa sonhou com o homem da peruca se achando Deus. No sonho, ele estava sentado num trono dourado exigindo adoração. Quando acordou, ela disse que precisávamos orar contra o espírito de arrogância que está se levantando no mundo. Percebi que Jesus estava usando meu testemunho como uma chave para abrir os olhos espirituais de outros crentes. Era como se minha experiência desse permissão para que outras pessoas compartilhassem o que Deus também estava mostrando a elas. Se você tem tido sonhos ou visões sobre os últimos tempos, deixe um like neste vídeo e comente.
Deus está falando, para que eu saiba que esta mensagem está despertando outros servos de Deus pelo Brasil. Minha transformação física continuava impressionando as pessoas, mas eu sempre fazia questão de deixar claro que o milagre real havia sido a cura da minha alma. Deus não me curou apenas da obesidade, eu dizia em cada testemunho. Ele me curou da rejeição, da baixa autoestima, da falta de propósito. Quando Jesus restaura nossa identidade, tudo o mais se alinha. Comecei a ministrar especificamente para pessoas que lutavam com problemas de autoimagem e compulsões alimentares. Era incrível ver como meu testemunho tocava corações que haviam desistido de si mesmos. Uma jovem de 19 anos chamada Carla me procurou após um culto em Salvador. Ela pesava 140 quilos e estava considerando suicídio. Irmã Heloísa, ela disse chorando, quando ouvi seu testemunho, senti como se Jesus estivesse falando diretamente comigo. Se ele pôde transformar sua vida, pode transformar a minha também. Oramos juntas naquele dia. E 6 meses depois, Carla já havia perdido 30 quilos e estava servindo como líder de jovens na sua igreja. Histórias como essa se multiplicavam por onde eu passava. Deus estava usando minha experiência para libertar pessoas de prisões emocionais e espirituais. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. As visões sobre os líderes mundiais e os eventos dos últimos tempos eram o coração da mensagem que Jesus me havia dado. Em 2025, eventos mundiais começaram a se acelerar de forma assustadora. Conflitos que pareciam impossíveis de acontecer começaram a eclodir. Líderes que antes pareciam estáveis começaram a tomar decisões erráticas. A tecnologia avançou a passos largos, criando sistemas de controle que antes só existiam em filmes de ficção científica. Durante uma vigília de oração na minha igreja, tive uma nova visão. Jesus me mostrou uma linha do tempo acelerada. Heloísa, ele disse, os eventos que te mostrei estão se aproximando mais rapidamente do que muitos imaginam. Meu povo precisa estar preparado não apenas espiritualmente, mas também praticamente. Ele me mostrou famílias cristãs que haviam se preparado com alimentos, água e suprimentos básicos, não por medo, mas por sabedoria. Vi comunidades de fé se unindo para se apoiar mutuamente durante tempos difíceis. Vi crentes que haviam aprendido habilidades práticas como cultivo de alimentos e primeiros socorros. Não preguem o medo, Jesus me instruiu, mas preguem a preparação. Assim como José preparou o Egito para os 7 anos de fome, meu povo deve se preparar para os tempos difíceis que estão por vir. Inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações se você quer receber orientações práticas e espirituais sobre como se preparar para os últimos tempos. Não se trata de paranoia, mas de sabedoria bíblica. Comecei a incluir em meus testemunhos não apenas as revelações sobre os líderes mundiais, mas também orientações práticas sobre preparação. Ensinava sobre a importância de ter reservas de alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos básicos e, principalmente, uma rede de apoio com outros cristãos. Lembrem-se, eu dizia, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele usou o que um menino havia trazido. Deus pode multiplicar nossa preparação, mas precisamos fazer nossa parte. Muitas igrejas começaram a formar grupos de preparação, não como sobrevivencialistas paranoicos, mas como cristãos sábios, seguindo o exemplo bíblico. Um empresário cristão de São Paulo, chamado Roberto, me procurou após ouvir meu testemunho. Irmã Heloísa, tenho recursos e contatos no agronegócio. Gostaria de ajudar as igrejas a se organizarem para ter reservas de alimentos. Creio que Deus está me chamando para usar meus recursos para preparar o povo de Deus. Parcerias como essa começaram a surgir por todo o país. Médicos cristãos oferecendo treinamentos de primeiros socorros, engenheiros ensinando sobre sistemas alternativos de energia, agricultores compartilhando conhecimentos sobre cultivo doméstico. Era como se Deus estivesse mobilizando todo o corpo de Cristo para se preparar. Mas as revelações mais impactantes vieram quando Jesus me mostrou como o anticristo se manifestaria. Em uma visão particularmente intensa, vi como ele não apareceria como um ditador óbvio, mas como um solucionador de problemas carismático. Ele surgirá quando o mundo estiver em caos. Jesus me explicou. Oferecerá soluções para a fome, para as guerras, para as crises econômicas. Muitos, até mesmo cristãos, o verão como um salvador enviado por Deus. Mas observe os métodos que ele usará. Vi como esse líder implementaria um sistema global de identificação, prometendo segurança e eficiência. Vi como ele uniria religiões diferentes sob uma espiritualidade universal.
dizendo que todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Vi como ele usaria a tecnologia para monitorar e controlar cada aspecto da vida das pessoas. O mais perigoso, Jesus me alertou, é que ele fará tudo isso gradualmente, sempre com justificativas aparentemente válidas: segurança nacional, eficiência econômica, unidade mundial. Essas serão suas bandeiras. Comente: Jesus é o único caminho. Se você se compromete a permanecer fiel à verdade bíblica, mesmo quando o mundo inteiro estiver sendo enganado por falsas soluções. Uma das visões mais perturbadoras foi quando Jesus me mostrou igrejas se dividindo durante esses tempos. Vi pastores que defendiam a marca da besta como uma necessidade prática para seus membros poderem trabalhar e comprar alimentos. Vi denominações inteiras modificando suas doutrinas para se adequar à nova espiritualidade mundial. Mas também vi, Jesus continuou, igrejas que permaneceram fiéis, mesmo enfrentando perseguição e dificuldades. Vi cristãos que preferiram passar fome a negar minha palavra. Vi comunidades de fé que se sustentaram mutuamente quando o sistema mundial os rejeitou. Essas visões me motivaram a intensificar meu ministério de preparação. Não se tratava apenas de estocar alimentos, mas de fortalecer a fé das pessoas para que pudessem resistir às pressões que viriam. Comecei a organizar retiros espirituais focados em preparação para os últimos tempos. Durante um desses retiros, uma pastora chamada Débora compartilhou uma revelação que complementava perfeitamente o que Jesus me havia mostrado. Irmãos, ela disse, Deus me mostrou que haverá uma grande separação na igreja, não entre denominações, mas entre aqueles que realmente conhecem a voz do bom pastor e aqueles que seguem vozes estranhas. 2 anos após minha experiência na hamburgueria, minha vida havia se tornado um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Havia perdido 70 quilos, ganhado uma nova identidade e me tornado uma voz profética para os últimos tempos. Mas o mais importante era ver como Deus estava usando minha história para preparar milhares de pessoas. Recebi um convite para falar em uma conferência internacional de líderes cristãos em Miami. Quando subi ao palco diante de pastores e missionários de mais de 30 países, senti o peso da responsabilidade que Jesus havia colocado sobre mim. Irmãos, comecei, Deus me tirou da morte não apenas para me dar uma segunda chance, mas para alertar vocês sobre o que está por vir. Os líderes que Jesus me mostrou em visão não são personagens de um futuro distante. Eles estão aí, tomando decisões que afetarão bilhões de vidas. Durante minha apresentação, algo sobrenatural aconteceu. Líderes de diferentes países começaram a confirmar que haviam tido visões similares. Um pastor da Nigéria disse ter sonhado com o homem pequeno e o botão nuclear. Uma missionária da Índia relatou visões sobre o homem da peruca exigindo adoração. Deus está falando a mesma mensagem através de diferentes vasos ao redor do mundo, concluí. Isso não é coincidência. É confirmação de que o tempo está se esgotando e precisamos preparar o povo de Deus. Compartilhe este vídeo urgentemente se você acredita que esta mensagem precisa alcançar o maior número possível de pessoas. O tempo é curto e cada pessoa que ouvir pode fazer a diferença entre estar preparada ou ser pega de surpresa. Hoje, 3 anos após minha experiência, continuo viajando pelo Brasil e pelo mundo, compartilhando as revelações que Jesus me deu. Minha vida é um testemunho constante de que Deus pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, em algo glorioso para seus propósitos. Mantenho um peso saudável de 65 quilos, não por dieta ou exercícios obsessivos, mas porque Jesus curou a raiz emocional que me levava à compulsão alimentar. Sou casada com um pastor maravilhoso chamado Daniel, que Deus colocou na minha vida para ser meu parceiro no ministério. Juntos, temos uma organização que ajuda igrejas a se prepararem espiritualmente e praticamente para os últimos tempos. Mas, acima de tudo, sou uma testemunha viva de que Deus escolhe os desprezados do mundo para confundir os sábios. Ele pegou uma mulher obesa, rejeitada e sem esperança, e a transformou numa voz profética para os últimos tempos. Se você está passando por rejeição, luta contra vícios, baixa autoestima ou qualquer tipo de dor emocional, saiba que Deus tem um propósito glorioso para a sua vida. Sua dor pode ser exatamente a qualificação que Deus precisa para usá-lo de forma poderosa. As visões que Jesus me mostrou sobre os líderes mundiais continuam se cumprindo com precisão assustadora. O homem pequeno com a mamadeira continua fazendo birras que colocam o mundo em risco. O homem da peruca continua se achando Deus, exigindo adoração sutil através da mídia e da tecnologia. Os que rejeitaram o Cordeiro continuam brigando com seu próprio sangue em conflitos que parecem não ter fim.
mas também vejo o cumprimento da parte esperançosa das visões. Cristãos se preparando, comunidades de fé se fortalecendo, pessoas encontrando sua identidade em Cristo em meio ao caos mundial. Minha mensagem final para vocês é esta: não importa quão perdida sua vida pareça estar, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa o que as pessoas dizem sobre você, Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Ele pode transformar sua maior fraqueza na sua maior força. E para aqueles que têm ouvidos para ouvir, preparem-se. O tempo é curto. Jesus está voltando, e quando Ele vier, que Ele nos encontre prontos, preparados e fiéis até o fim. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar recebendo revelações e ensinamentos que podem ser cruciais para a sua jornada espiritual nos últimos tempos. Sua vida pode estar prestes a mudar completamente, assim como a minha mudou naquele dia na hamburgueria Edis. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que você seja encontrado entre aqueles que estão preparados para a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maranata.